Meus amigos e minhas amigas, eu sou o Cláudio Silva e este é o canal Cruzeiro em Foco. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se e ative o sininho para ter acesso às nossas notificações e deixe o seu like, porque nos ajuda pra caramba. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do jogador Maurício, jogador este que vem sendo muito contestado pelos torcedores cruzeirenses devido às suas últimas aparições com a camisa da equipe celeste. Maurício, que no ano passado surgiu como a suposta salvação da equipe do Cruzeiro no que diz respeito ao descenso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, especialmente após aquele gol que marcou contra a equipe do Vasco, que deu uma sobrevida ao time do Cruzeiro na luta da permanência na primeira divisão. Naquela oportunidade, os torcedores do Cruzeiro tinham uma necessidade muito grande de apego em qualquer tipo de esperança, em qualquer lampejo que um jogador pudesse dar. A torcida do Cruzeiro simplesmente abraçava e dizia que aquele ou aquela situação seria a possível salvação do Cruzeiro da queda para a segunda divisão. Com o passar do tempo, o Maurício foi ganhando oportunidades na equipe celeste e grande parte dos torcedores começaram a enaltecer e até mesmo idolatrar o atacante meia ou o armador Maurício, porque até hoje, na verdade, não se sabe qual é a posição de origem desse garoto. Já foi testado na esquerda, não obteve sucesso. Foi testado na direita, críticas após críticas. Agora ele está sendo testado como o principal articulador da equipe e adivinhem, contestado mais uma vez. Eu particularmente nunca abordei esse assunto em especial aqui no canal, porque eu sempre tive certeza de que eu seria linchado virtualmente caso falasse aquilo que de fato penso a respeito do garoto Maurício. Eu sinceramente não vejo no Maurício nem ponta daquilo que 90% dos torcedores do Cruzeiro lá atrás colocaram ou depositaram sobre ele. Eu sempre vi uma confiança excessiva em cima de um jogador extremamente limitado técnica e taticamente. Para começo de conversa, Maurício sequer sabe qual é a sua posição, ou os treinadores não sabem qual é a posição que o Maurício de fato joga. A única vez que eu vi o Maurício se manifestar no que diz respeito ao seu posicionamento dentro de campo foi quando quiseram colocá-lo como uma espécie de falso 9. E ele de prontamente disse que não se sentia à vontade atuando naquela posição. O que foi muito bom, porque seria apenas, ao meu ver, mais uma posição em que ele seria queimado, execrado, criticado e contestado, como vem sendo nos últimos jogos da equipe celeste. O torcedor do Cruzeiro se vê muito carente de um jogador e na oportunidade do surgimento do garoto Maurício, a torcida simplesmente pegou aquilo, abraçou para si e disse que o Maurício seria a nossa salvação. Mas infelizmente eu nunca vi isso nesse garoto. Maurício não dribla bem, não passa bem, não cabeceia, não corre. É uma preguiça danada. A única virtude que o Maurício tem como jogador de futebol de linha de frente é que ele bate muito bem na bola, mas é limitado apenas a essa qualidade. Existe um outro jogador no elenco do Cruzeiro que não consegue ter uma oportunidade de forma nenhuma, e eu não sei porquê. Na minha opinião, é o jogador que de fato será valioso e trará algum retorno positivo aos cofres do Cruzeiro. Esse jogador se chama Marco Antônio, mas não consegue ter uma oportunidade. Eu queria saber por quê. Eu queria poder ter a oportunidade de acompanhar os treinamentos e entender o que passa na cabeça dos treinadores para não darem uma oportunidade a esse garoto, dando um prestígio tão elevado, superestimando o garoto Maurício, que não corresponde às expectativas do torcedor celeste. Aí eu pergunto a você, torcedor cruzeirense, o Maurício é de verdade ou o Maurício é um jogador de mentira? O Maurício tem capacidade técnica para ter toda essa pompa das administrações e também das comissões técnicas, ou o Maurício é apenas mais um daqueles medalhões em que nós estamos batendo na tecla para que possa ser removido, deletado da equipe? Que é o exemplo de um zagueiro que eu sempre defendi nas minhas redes sociais, que é o Léo, mas passa por um momento
terrível, não merece a camisa de titular da equipe. É o caso do volante Henrique e do volante Ariel Cabral, que precisam também continuar onde estão. Será que não seria também o caso do garoto Maurício? Será que por trás das escalações do Maurício não tem alguém que mexe os pauzinhos? Será que o Maurício não é simplesmente um jogador de empresário e que tem que estar em campo para que possa render aos cofres pessoais futuramente? Será que o Maurício, apesar de novo, não é mais um dos medalhões que nós brigamos para tirar do time? Aí eu deixo essas perguntas para você, porque eu, sinceramente, não estou aqui para poder queimar jogadores do Cruzeiro. Sou totalmente contra. Totalmente, absolutamente contra youtubers que vêm a público para poder queimar, para jogar a torcida contra jogadores. Mas eu entendo também que é questão opinativa. Cada um faz aquilo que achar que lhe é de direito. Cada um faz e fala aquilo que deve fazer, que acha que deve fazer e que deve falar. Não cabe a mim dizer que está errado ou que está correto. A minha posição é essa. Eu não venho a público para queimar jogadores do Cruzeiro, mas eu não consigo mais ver o Maurício enganando toda a torcida cruzeirense e sem ter uma explicação do porquê da sua manutenção na equipe. Maurício é jogador de verdade? Ou Maurício é jogador de mentira? Você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para ter acesso às nossas notificações. Deixe o seu like porque nos ajuda pra caramba. E continue com a gente. Eu sou o Cláudio Silva e este é o canal Cruzeiro em Foco. Deixe seu comentário aqui. Toda segunda-feira nós soltaremos um vídeo a respeito de um determinado jogador. Mas eu preciso que você me indique o jogador que você quer que a gente fale um pouquinho sobre ele. Seja para o positivo ou seja para o negativo. Para a realidade em que o Cruzeiro vive hoje.